Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos ao canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles, Franca, para a nossa palestra habitual da segunda-feira. Nesse nosso encontro, nós trataremos do assunto sobre o tempo, né? A importância do tempo na vida de todos nós, os cuidados que nós devemos ter no uso do tempo, para que não nos surpreendamos perdendo o tempo na jornada evolutiva. Porque todo o tempo é importante para o progresso espiritual. Todo o tempo é importante para o crescimento espiritual. De modo que nós aproveitamos esse momento para podermos tratar desse assunto delicado e importante para todos nós, que é o tempo. Sejam bem-vindos, portanto, ao canal do Seja, e os que são inscritos queiram, por gentileza, ativarem os sininhos. Os que ainda não são inscritos queiram nos dar a alegria da inscrição e, ao final do trabalho, se julgarem que o assunto foi de interesse, deem o seu like, que será muito importante para todos nós. Vamos ao assunto da noite. Michael Ende, no livro Momo, o Senhor do Tempo, ele escreve a saga de uma jovem que passa a vida tentando se livrar dos seus maiores inimigos que lhe queriam roubar o seu maior tesouro. Os seus maiores inimigos eram os roubadores de tempo. Seu maior tesouro, o tempo. Michael Ende descreve essa saga, essa luta dessa jovem, a batalha que ela desenvolveu para poder se livrar dos roubadores de tempo, e como que nos mandasse um recado para a atualidade, ele também nos convida a pensarmos em como nós estamos vivendo o nosso tempo e como nós estamos aproveitando o nosso tempo. Porque, de verdade, o tempo vai passar de uma maneira ou de outra, com a nossa intenção, com o nosso cuidado, o nosso esmero, o nosso descuido. Ele vai passar de qualquer jeito. Se nós aplicarmos toda a nossa atenção, todo o nosso proveito em usar bem o tempo, ele vai passar, com o resultado positivo, o resultado vantajoso, de trazer os benefícios espirituais, os benefícios sociais, os benefícios econômicos, financeiros, conforme for o foco que nós imprimirmos na nossa observação e na nossa vivência do tempo. Mas também o tempo poderá trazer as consequências indesejáveis das más escolhas, dos maus pendores, das nossas más iniciativas. O tempo poderá trazer uma conta pesada para o indivíduo ao longo da própria existência, dependendo de como ele utilizar o tempo e para que fim o vai fazer. De modo que nós nos encontramos em plena batalha para aproveitar o nosso tempo e também, do mesmo modo que aquela jovem, para evitarmos os ladrões de tempo, os roubadores de tempo, que são muitos, não são poucos, porque o tempo é um bem pessoal, particular, importantíssimo. Mas é como um cheque ao portador. Se nós usarmos bem o nosso tempo, alguém poderá fazê-lo por nós, e poderá ser que não se utilize bem do nosso tempo. Há muitas criaturas que perderam o domínio sobre o tempo porque caíram numa determinada armadilha do tempo, de se escravizarem a hábitos, costumes, a atitudes, posicionamentos, ideologias, convicções, falsas ou verdadeiras, que acabaram por aprisioná-las e deixá-las presas, como diríamos, no fosso do tempo. Há um fosso do tempo. Muita gente falava antigamente, quando estava deprimido, com o coração dolorido, que estava na fossa. Normalmente quando tinha decepções amorosas. Ainda há muita gente que cultiva essa tal da fossa. Esse é o fosso do tempo. É aquele mergulho profundo numa queda livre que você não sabe no que vai dar. Você só sabe que perdeu o controle da ascensão. Você só está
na descendência. Então, cada dia que passa, para essas criaturas é um sofrimento atroz, é uma dor terrível, porque é um tempo que não passa, né? Pessoas cansadas do tempo. Muita gente diz, eita, tempinho ruim. Tempo bom era aquele, se referindo ao passado. Está difícil aguentar o tempo não passa. Então são pessoas cansadas do tempo. Lamentavelmente existem muitas. Lamentavelmente elas estão em toda parte. Existem aqueles que estão levando, diríamos, pernadas do tempo, né? Rasteiras do tempo. Não deu para fazer o que eu queria, não tenho tempo para nada, tem tanta coisa para fazer, não sei nem por onde começar. São as várias percepções que as pessoas têm do próprio tempo. E tem gente que fala, nossa, o tempo está tão curto para eu fazer tanta coisa que eu desejo fazer, que eu quero fazer. Gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para poder atender a todas as minhas necessidades, atender a todos os meus amigos, né? Poder conversar com todo mundo, estar ao par do que está acontecendo. Então todos nós temos uma maneira de olhar o tempo, relacionar com o tempo. A verdade é que o tempo está passando. Conversava ainda ontem com um amigo e ele dizia, há pouco tempo, eu era jovem, estava entrando no meu trabalho, não era o primeiro, obviamente, mas eu estava entrando naquele trabalho que se tornou definitivo, né? Começando a carreira de bancário, e agora já estou aposentado. Eu tinha casado, mas não tinha filho. Veio filho, o menino cresceu, já agora está beirando os 18 anos. E eu não vi esse tempo passar. E agora estou aqui, entrando pelos entas aí, dizia esse amigo. E estou começando a perceber que preciso administrar melhor o meu tempo. Era uma percepção que todos nós temos, eu também já tive essa percepção. Desde cedo, tentando fazer o melhor nas carreiras que tive, graças a Deus e a um empenho pessoal, sempre pude desempenhar bem as funções para as quais fui chamado e o tempo passou para mim também. Mas uma coisa é você deixar o tempo passar carregando o fardo do tempo e outra coisa é você ver o tempo passar com as realizações dentro do tempo. Um amigo certa vez perguntou-me, como é que é completar 65 anos? Eu havia completado naquele ano 65 anos. Não faz muito tempo, mas tinha completado. E eu me virei para ele, porque ele falou num tom de ironia, né? Está ficando velho, mais ou menos assim, essas insinuações aleivosas. E eu não passei recibo, eu logo percebi essa artimanha e disse para ele, rapaz, você sabe que eu não sei o que é fazer 65 anos? Ele falou, mas você acabou de completar 65 anos. Eu digo, mas o meu corpo completou, eu não. A minha cabeça, eu, espírito, estou numa outra dimensão, eu estou numa outra situação, eu não estou na faixa etária do meu corpo. Uma outra senhora, encontrei numa palestra aqui numa cidade próxima de Franca, e ela, quando eu perguntei para ela, como vai a senhora, está tudo bem? Ela falou, tá bem, mas estou ficando velha, né? Você sabe, assim, meio desanimada, meio triste de estar envelhecendo. E eu disse a ela, mas a senhora está chateada de estar envelhecendo? Ela falou assim, é ruim, né? Eu falei, ruim é desencarnar muito cedo. Ruim é deixar a vida muito jovem, seja por que razão que for. O bom é envelhecer aproveitando o tempo que Deus nos concede aqui na Terra. Tirar dele o máximo de proveito, espremê-lo ao máximo para que ele dê o caldo essencial da vida. É praticar nesse tempo todo o bem que for possível.
é fazer o melhor de nós. É bom envelhecer assim. O corpo vai envelhecer, mas o espírito rejuvenescerá. Quando o apóstolo Paulo diz que o indivíduo que está em Cristo é uma nova criatura, ele falava desse rejuvenescimento espiritual, quando o indivíduo começa a apropriar o seu tempo, tomar o seu tempo para si, para seu governo, para sua administração e praticar nesse tempo as lições de Jesus. Renova, muda tudo, ganha um outro sentido. Passamos a perceber a vida numa outra dimensão. O apóstolo Paulo vinha numa caminhada errática enquanto Saulo, praticando todo tipo de arbítrio e de violência contra os cristãos. Inimigo do Cristo gratuito. Não havia razão, exceto pelo fato de Jesus estar demonstrando que Deus não era somente um senhor dos exércitos, como se imaginava. Mas que Deus era o Criador, Deus era o Pai de todos nós, inclusive deles. Então, essa indignação de Paulo o levava a todas as arbitrariedades, a todas as atrocidades. Quando ele se encontra com Jesus, se transforma e surge o apóstolo Paulo nas dimensões do Evangelho de Jesus, nessa maravilha, nessa excelência de interpretar, traduzir, explicar, não somente para aquele tempo, mas também para os seus pósteros, que somos todos. Mas nos sentimos, eu particularmente me sinto contemporâneo de Paulo, porque quando eu leio as cartas de Paulo, quando leio seus ensinamentos, me rejuvenesce, aquilo me leva de volta àquele tempo de Jesus, para que eu me veja naquele contexto. Por isso, o rejuvenescimento espiritual não depende do tempo material da terra, mas depende do tempo do amadurecimento espiritual da alma. Nesse sentido, todos nós vivemos os nossos dramas, as nossas dificuldades, os desafios da vida, os bons e os maus momentos. Mas já estava lá no Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do firmamento. Tempo de nascer, tempo de morrer. Nós vamos envelhecer, queira Deus, eu pelo menos torço por isso, e não torço só por mim, torço por todos, que todos tenham vida longeva, que tenham vida proveitosa, que tenham vida profícua, que tenham vida duradoura, para aproveitar ao máximo a encarnação na Terra, tirar o melhor proveito dessa experiência, sair melhor da Terra do que quando nela chegou, com o espírito farto, com o espírito cheio das boas virtudes, dos bons resultados, das boas escolhas. Há tempo de construir, tempo de destruir, de desfazer. Há tempo de sorrir, tempo de entristecer. Há tempo de estar feliz e tempo de chorar. O Eclesiastes não faz profecia da tragédia ou da desgraça. Não tenta fazer um mix entre o lado bom e o lado ruim da vida. Não, não se trata disso. O que o Eclesiastes nos mostra é que a vida comporta todas essas experiências. E nós estamos imersos nelas, para tirarmos dela todo o proveito possível. Então, quando nós falamos de tempo, falamos não somente do calendário, não falamos somente do relógio. Estamos falando
do tempo, da ciclotimia das coisas. Pode ser que nós estejamos num desse momento de chorar por alguma razão. A Covid trouxe para milhões de lares no mundo inteiro a figura da dor, do sofrimento, na angústia das famílias, na agonia dos próprios pacientes. A expectativa ansiosa e temerosa do mal maior, a sombra da tragédia sobrepairando as cabeças. Então pode ser que muita gente esteja nesse tempo de chorar, mas também tem muita gente nesse tempo de agradecer, porque teve o tempo de pedir, e agradecer agora as lágrimas que se enxugaram com o cessar das ameaças. Aquele que superou, aquele que atravessou a dificuldade, seja ela por razão da pandemia ou qualquer outra dificuldade, teve o seu momento de chorar. Mas nós todos vamos ter os nossos momentos, e já os não estamos tendo, de nos alegrarmos, de nos sentirmos felizes, de estarmos bem e em paz conosco mesmos. Brincando, passamos aí uns minutinhos do nosso tempo falando sobre essa coisa importante, que nós precisamos tomar pé, assumirmos o nosso tempo, fazermos o melhor proveito. Arranjar o tempo para descansar, o tempo para trabalhar, o tempo do lazer, o tempo da religiosidade, o tempo da espiritualidade, o tempo do conhecer, ir à escola, se for a escola formal, se não for a escola da vida, e aprender tudo o que a vida nos tem ensinado ao longo do tempo, na experiência alheia, porque não temos mais a necessidade de sofrermos para passarmos pelas experiências da vida. Nós já vimos esses filmes todos com toda a humanidade, em todos os tempos, inclusive a própria pandemia, lá pelos idos de 100 anos atrás. Mas hoje, a experiência nos ensina que todo o tempo disponível deve ser dedicado ao bom, ao belo, ao feliz, ao alegre, ao melhor de nós. Mesmo que o mundo ainda teime em mostrar facetas ruins em alguns aspectos, tomemos para nós a faceta maravilhosa do tempo, daqueles que o usam para o bem do próximo, para o bem de si mesmo, para a felicidade geral, para a felicidade do semelhante. Jesus, a respeito do tempo, disse que cada criatura teria o seu tempo, que o tempo dos homens já era chegado, mas o tempo dele ainda não havia chegado, dizia ele, quando tentaram impedi-lo de ir a uma determinada região, e ele disse não, tentaram forçá-lo a ir às festas de Jerusalém, se não me falha a memória, e ele disse não, meu tempo não é chegado, eu não vou lá, vocês podem ir, porque o tempo de vocês já é dado. Então o tempo do homem é um tempo permanente, que está permanentemente ao dispor, mas se ele não perceber, se ele não souber e não tiver, diríamos, a atitude acertada de assumir o seu tempo, cuidar do seu tempo, zelar por ele, praticá-lo e vivenciá-lo para se tornar uma pessoa melhor, certamente alguém vai usar esse tempo por alguma razão. Nós voltaremos ao assunto numa próxima oportunidade. Por hoje, fica a recomendação: aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo para amar as pessoas, para praticar o bem, para estar alegre, sempre feliz, para criar essa atmosfera de triunfo e de vitória, porque com Jesus, segundo o apóstolo Paulo, a quem nos referimos ainda há pouco, somos mais do que vencedores. Então, nesse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo agora, seja o tempo da longevidade, seja o tempo da juventude, o tempo da infância, ou o tempo da maturidade, que nesse tempo Jesus esteja conosco em todos os momentos da nossa jornada. Nosso recado de hoje é esse, e o nosso desejo é de que todos tenham muita paz e que Deus nos abençoe.
Até um outro dia, se Deus quiser.